Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar uma dica aí pra vocês, pra ver se ajuda, sobre como eu ampliei o intervalo das mamadas do Arthur aqui em casa. Vamos lá? Bom, há uns 3 vídeos atrás, eu falei sobre a rotina do Arthur e uma mãezinha comentou que o bebê dela acorda de hora em hora ou de 2 em 2 horas pra mamar à noite. O Arthur também fazia a mesma coisa, eu acho que todo bebê faz. Ele também acordava de 2 em 2 horas e eu precisava aumentar esse tempo. Primeiro, eu preciso dizer, gente, eu tenho uma admiração muito grande por quem consegue amamentar o bebê, porque é muito difícil. No começo, você quer desistir. E depois que fica fácil você dar o mamar, é uma coisa assim, você fica meio que presa a essa situação, entendeu? Porque assim, você não pode sair por longos períodos, você não pode ficar longe do bebê por longos períodos, porque ele precisa mamar. Se você vai numa festa, você tem que escolher uma roupa que dá pra você dar mamar. Então tudo você fica... o foco é nisso, entendeu? Então é uma coisa que você fica presa a isso. É difícil amamentar, não é fácil. É maravilhoso pra gente, pro bebê, muito bom, mas não é fácil. Então eu admiro muito. E aí, quando eu tava grávida, eu lia sobre livre demanda. Eu queria muito fazer livre demanda com o Arthur. E eu também admiro muito quem consegue fazer livre demanda o dia todo, porque eu não consigo. Eu só consigo durante o dia. À noite eu não consigo. Eu tenho muito sono. Eu fico muito cansada porque eu fico com ele o dia todo e de noite eu quero dormir, gente. E aí que eu preciso contar um pouquinho pra vocês da amamentação, pra te contar como que foi que eu ampliei essa mamada. Aqui em casa, o Arthur, ele toma uma mamadeira de NAN durante a noite. Durante o dia ele só mama no peito, mas durante a noite ele toma essa mamadeira de NAN. Vou explicar por quê. O Arthur, ele acordava de hora em hora, às vezes ele dormia 1h30, às vezes 2 horas, e isso cansava muito, porque, pensa, o bebê dorme 1h30, você veio, deu mamar, trocou, tal, ficou ninando, fica ninando ali uns 20 minutos, põe no berço, já sobrou 1h10 pra você dormir. Eu nunca fui fácil pra dormir, eu sempre demorei pra pegar no sono, e eu continuo demorando, mesmo estando mega cansada, e parece que quanto mais eu tô cansada, mais eu demoro pra pegar no sono. Então eu deito e fico 20, 30 minutos pra pegar no sono. Então eu dormia 40 minutos e o Arthur já acordava, entendeu? Então eu tava muito, muito mal. Então o que a gente fez aqui em casa? Aqui em casa a gente fazia assim, eu dava mamar, depois o Arthur acordava, o Alan dava mamadeira. E aí depois dava mamar, dava mamar, dava mamar. Então eu tinha um período que eu conseguia dormir ali 3, 4 horas seguidas que me salvaram muito. E aí, tanto eu quanto o Arthur, a gente ficou meio refém dessa mamadeirinha de NAN durante a noite. Até hoje ele toma. Agora vamos lá, como que eu consegui aumentar o intervalo de mamada. Primeiro eu consultei o pediatra, que eu acho que é muito importante. Nosso pediatra sabe o crescimento do nosso bebê, se tá certo, se tá o desenvolvimento ok. A gente tem que conversar com ele. Então eu fui conversar com ele e disse, olha, doutor, eu tô acordando de 2 em 2 horas da noite, eu tô ficando muito cansada, o que eu posso fazer? Eu quero aumentar o intervalo de sono dele. E aí o médico falou, olha, você pode aumentar então... Só que ele só pode ficar sem mamar 4h40 no máximo. E aí, ok, né? 4h40 no máximo, até 5 horas. O médico disse que eles têm uma baixa de glicemia se fica muito tempo sem mamar. Então, o Arthur, ele acordava de 2 em 2 horas. Então, dava pra uma mamada ele não mamar, né? Que é outra coisa muito importante que eu aprendi. A gente acha que toda vez que o bebê chora, ele quer mamar. Pelo menos eu achava isso. Depois eu aprendi que não, que assim, o peito resolve tudo. Se eu tô com dor e eu dou o peito, resolve, para a dor. Se eu tô com sono e dou o peito, resolve, eu durmo. Se eu tô cansado, tô com o corpo cansado e tava deitadinha no tapetinho, minha mãe pega no colo e me dá peito, resolve. Mas nem sempre é peito. Às vezes eles querem só um carinho, às vezes eles só querem ficar um pouquinho no seu colo, às vezes eles só querem mudar de ambiente, tá no quarto, quer ir pra sala, sabe? Então eu aprendi isso quando eu fui estender a mamada noturna do Arthur. Como é que a gente fez aqui em casa? Bom, o Arthur ele dormia 8, 9 horas e aí ele acordava 11, 1, 3, 5 e 7 horas ele acordava pra vida. Então, sempre de 2 em 2 horas. O que a gente fez? Eu dava mamar entre 8 e 9 horas da noite, colocava pra dormir. O Alan fazia dormir e colocava pra dormir. Quando dava 11 horas, ele acordava, mas não era fome. Ele simplesmente despertou
E ele precisava de alguém para ninar ele, porque ele não consegue dormir sozinho ainda, ele ainda não aprendeu. Não tem a capacidade, na verdade, de aprender a dormir sozinho. Isso com 3 meses, tá, gente? E aí o Alan levantava às 11 e ninava ele voltava a dormir e dormia de novo até a 1 da manhã. Aí quando chegava a 1 hora da manhã, eu levantava e dava mamar. Aí ele dormia. Acordava às 3, o Alan levantava e fazia ninar e colocava ele para dormir. Então isso deu muito certo, porque principalmente porque não era eu que levantava. Porque se eu levantasse, é a mesma coisa de você colocar uma geladeira na sua frente cheia de coisa gostosa. Você vai comer alguma coisa. Porque eu tenho cheiro de leite, eu sou mãe dele, e ele sabe que aqui ele se alimenta. Então, eu não levantava. Quem levantava era o Alan e fazia dormir. E isso deu muito certo, porque assim, um belo dia, e assim, gente, é um belo dia mesmo, ele passou a dormir, a emendar o sono. Então, ele dormia às 9 e levantava só 1. E isso é um belo dia, eu digo que é um belo dia porque cada bebê é diferente, entendeu? Tem gente que tem que fazer esse procedimento 3 dias, 5 dias, tem gente que fica um mês inteiro pro bebê aprender. Aqui a gente ficou 8 dias para ele aprender que ele não precisava acordar às 11 e podia ir direto a 1 que eu dava mamar. Então, agora, como está a nossa vida? Ele dorme entre 8 e 9, ele acorda 1 hora da manhã, 1 e pouquinho. Aí ele dorme de novo umas 2 horas. Quando é umas 4, 5 horas da manhã ele acorda, mama e depois ele acorda às 7 de novo, 7 e meia. É assim que tá a nossa vida da rotina com 3 meses. Aí, como eu demorei pra gravar esse vídeo, o Arthur já está com 4 meses. E assim, do nada, gente, ele começou a dormir mais horas. Ele começou a dormir 6, começou a dormir 7. E eu não achei ruim, eu confesso. Mas eu fiquei muito preocupada por conta do crescimento, né? Principalmente porque o médico tinha me dito que eu não poderia deixar ele dormir mais tempo. E aí eu fui lá com 4 meses e tava tudo ok, ele tá se desenvolvendo bem. O Arthur, assim, se desenvolvendo e engordando bem. Mas é importante dizer que o engordar bem do Arthur é sempre o mínimo. Ele engorda sempre no limite do mínimo e foi assim desde que nasceu. E ele é um bebê magrinho. Ele é um bebê... Magrinho não. Ele é um bebê no peso normal, dentro da tabela, só que ele tá ali, ele beira a linha de baixo, entendeu? Eu acho que ele puxou a família do Alan. A família do Alan é muito magrinha, eles têm dificuldade de engordar. Então, assim, a minha cunhada, ela chega pra mim e fala assim, olha, Aline, eu posso doar sangue agora, eu tô pesando mais de 50 quilos. Então, eles têm dificuldade de engordar. Então, eu acho que o Arthur puxou a família deles, o que eu não acho ruim também. Não tô chateada, porque ter problema com peso é muito difícil. Apesar que eu acho que ter problema em ganhar peso deve ser tão difícil quanto em perder peso. Mas o Alan é saudável, né? E eu sou acima do peso. E ser acima do peso não é saudável. Não é maravilhoso. A gente sempre tem que estar se controlando. Sempre preocupado com o que vai comer. Então, o crescer do Arthur é sempre o mínimo. E ele tá crescendo o mínimo. Então, eu nem contei isso pro pediatra. Deixa pra lá. Que o Arthur tá dormindo mais horas seguidas. E aí, depois da consulta, ele continuou dormindo horas seguidas. E aí ele tomou a vacina dos 4 meses. Aí ele ficou ruinzinho pra dormir e tal. Passou mais ou menos uma semana. Tem mais ou menos uma semana e meia. Tem uns 10 dias que ele tá dormindo a noite toda. Gente, a noite toda, toda mesmo. Eu achei que eu fosse dormir a noite toda... acho que só quando ele tivesse uns 2 anos. Eu já tinha aceitado que eu ia ficar sem dormir uns 2 anos. Eu já tinha aceitado essa condição. Mas o meu bebê é tão maravilhoso que ele começou a dormir a noite toda. Ele começou a dormir entre 8 e 9 horas. Agora ele tá dormindo mais perto das 9, porque eu tento esperar o meu marido chegar a maioria das vezes. Então ele dorme por volta das 9. Pra ele ver o pai dele também acordado, né? Quando ele sai, o Arthur tá dormindo. E aí é pro pai ver acordado também. Então, rotina da casa aqui. Mas ele tá dormindo às 9 e ele vai até 5, 6 horas da manhã. Direto. Só que durante o dia eu percebo que ele tá compensando à noite. Porque ele tá mamando com um intervalo menor. Antes, como ele começou a mamar de 4 em 4 horas à noite, ele passou a mamar de 4 horas em 4 horas durante o dia. E agora que ele tá dormindo a noite toda, ele mama de 2 em 2 horas.
Mas durante o dia, gente, sem problemas, porque a gente tá acordada, é dia e tal, é tranquilo, né? Você não tem que acordar, despertar e ficar com o bebê ali pegando sono. Gente, eu espero que não volte mais. Eu espero que ele não tenha aquelas crises, que eles são crises dos 3 meses, crises dos 5 meses, crises... Tomara que ele não tenha isso. Tá ótimo assim. E eu espero que ajude a dica pra vocês, tá bom? Obrigada por assistir. Um grande beijo. E youtuber tem que dizer, né? Curte, compartilha, se inscreve. Tchau.